Eu juro por Deus que essa é a última vez que eu vou gravar um vídeo de Flash, pelo menos esse filme, na minha vida. Mas esse vídeo precisava ser gravado porque tem coisas nesse filme que merecem ser ditas porque ele é tão ruim. O que fez ele ser tão ruim, na verdade? Porque prometia muito, mas os erros cometidos nesse filme é o que tá condenando toda a indústria de filme nos últimos anos e principalmente o que tá atingindo os nossos queridos filmes de heróis que nós acompanhamos já há anos, mas estão cada vez mais parecendo que estão indo ladeira abaixo. E o que eu vou explicar nesse vídeo sobre esse filme justifica o que tá acontecendo com toda a indústria do entretenimento, principalmente nos heróis, como eu já disse. E aí, meus senhores, tranquilo? Eu sou o Léo e sejam bem-vindos ao canal Colisão Pop. E nesse vídeo nós vamos destrinchar esse filme tão aguardado do Flash e tentar descobrir os reais motivos de ele ter falhado em ser ambos um filme bom e um bom filme de super-herói. E se você gostar de algo que eu falei em algum ponto desse vídeo ou concordar com algo, considere se inscrever aí no canal. Se não for inscrito, e deixar um like, de verdade, isso ajuda muito, tá? Se você viu meu último vídeo falando do Mancha e como a mediocridade é uma merda, meu amigo, esse filme aqui é a prova disso. Acompanhe o raciocínio que ele vai explicar por que a indústria de filme tá tão merda. Primeiramente, para nós entendermos por que esse filme é ruim, nós temos que estabelecer o que faz um filme ser bom. É o básico. Nós estabelecemos regras e parâmetros e depois comparamos se o que estamos avaliando se encaixa no que estabelecemos. Então vamos começar com o básico do que faz um filme ser bom. E isso vai ser baseado na concepção geral do que faz um filme ser bom. Cada pessoa tem seu gosto, mas vamos generalizar para ficar bem mais fácil pra gente. Começaremos então pelo simples critério de uma história boa, coesa, que faz você se conectar com os personagens e se importar com eles. Porque o principal para que uma história, seja lá qual for, seja boa, é você se importar com os personagens. Por isso, quando as pessoas vão fazer, seja lá qual for a história, elas humanizam seus protagonistas ou personagens, porque nós somos humanos e é mais fácil de nos conectarmos com eles assim. Flash possui uma história boa para começo de conversa? Não, ele possui uma premissa de uma história boa. Primeiramente, nos é mostrado uma cena de abertura que por si só já não conversa com o filme. Depois nós partimos para o que vai mover toda a trama, que é o Barry viajar no tempo para salvar sua mãe de ser morta e ao mesmo tempo fazendo isso, inocentar seu pai que estava sendo acusado do assassinato dela. Então dá bosta e ele fica preso no passado. Ok, temos uma premissa interessante aí, mas então começam os problemas, porque a premissa é instigante. Mas como ela se desenrola, vira uma bola de neve cheia de pontas soltas e que em vários pontos se torna arrastadíssima, o que também é culpa dos personagens principais, mas nós já chegamos lá. Passamos então para a coesão, que vai fazer com que essa premissa se desenrole bem, de forma saudável e continue divertida e interessante de se assistir. O conceito de viajar no tempo, mudar algo minúsculo, isso gerar uma catástrofe, é legal sim, mas isso também gera possibilidades e dificuldades infinitas, como nós já vimos em Efeito Borboleta, vários filmes de Efeito Borboleta, e tem um jogo que faz isso também, que eu esqueci o nome dele, mas tinha um amigo meu que era viciado nisso. Vai estar aí na tela pra vocês. Mas mesmo o filme tentando ao máximo resolver essas coisas, ele falha no que é mais simples de tudo, para dar o mínimo de sentido à história, que é ser uma história fechada, sem pontas soltas. A principal e mais gritante dessas pontas soltas sendo quem caralhos matou a mãe do Barry para começo de conversa. O filme fica 5 minutos explicando viagem no tempo, que, diga-se de passagem, não é uma explicação muito fácil de se entender. A gente já teve explicações de tempo e multiverso bem mais fáceis em Vingadores como exemplo, e coesas também. E o mais simples, que é mostrar quem matou a mãe do Barry, foda-se, não é mostrado, e tu sai do filme com uma cara de idiota quando se trata disso. Mas isso é preguiça também, porque quem é fã do Barry sabe que quem matou a mãe dele foi o Flash Reverso, e o filme não quis mostrar ele. Preguiça dos roteiristas, não de quem tá assistindo, tá? E não resolver isso é extremamente errado, já que o motivador do Barry voltar pro passado é impedir que sua mãe seja morta, salvando ela assim e inocentando seu pai também. Mas vamos passar então para a catástrofe, que são os kryptonianos chegando à Terra, começando a ferrar com tudo, e agora não tem um Superman para deter eles. Flash então pede ajuda ao Batman, já que ele é o único super-herói da Terra, para achar o Clark, e eu não vou nem entrar na putaria que é o Barry passando seus poderes para o Barry do passado. E depois o mesmo fazendo isso com ele também, mano, isso daí é só bosta, tá ligado? Então temos o Batman, que vê uma invasão alienígena que vai destruir tudo e ele resolve fazer macarrão. Batman esse que faz mais sentido ser o protagonista do filme que o próprio Flash, os dois Flashes no caso, já que esse sim tem uma história fechada, um desenvolvimento bem feito e um fechamento para a sua história, sem falar que toda vez que ele aparece é simplesmente tirado para um cacete. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Passamos para a Kara então, que chegou na Terra antes do Clark e foi capturada pelos russos. Barry convenceu o Batman a ajudá-la a resgatá-la e os dois, Barry e o Batman, vão atrás dela. E isso de ser a Kara a chegar na Terra antes do Kal-El é uma sacada legal, mas o desfecho disso é uma bosta também. Vemos o confronto dela com o Zod finalmente, e então nos é revelado o que aconteceu com o Clark. E é aqui que vem uma das pedradas. Zod já tinha sido estabelecido lá atrás
em Homem de Aço que a vida dele e o propósito dele é proteger a raça dele e Krypton. Ele se tornou um vilão conhecido desde o segundo filme do Superman do Christopher Reeves e as motivações dele só foram reforçadas em Homem de Aço. Ele faz de tudo para proteger sua raça e é isso. Então eis que me revelam que ele interceptou o Clark ao sair de Krypton, viu que o bebê não estava com o código genético dos kryptonianos e o matou. Matou literalmente um bebê kryptoniano depois de o planeta inteiro dele e toda a sua raça, que ele amava, era a coisa mais importante pra ele, ter sido condenado ao fim. Ele matou o último bebê de Krypton. Por quê? Porque foda-se, tá ligado? Passamos então para o confronto final, onde nos é revelado quem faz a viagem do tempo do Barry dar errado. Spoiler, no final foi ele mesmo. E então nós temos um paradoxo e puta que pariu, com todo o sentido e coesão da história aqui. Simplesmente foda-se, porque quando você coloca um paradoxo temporal na sua história, acabou, irmão. Porque o motivo real de tudo ter dado cagada é o próprio Barry do futuro ter dado poderes para o Barry do passado. Então esse, após ver a merda que dá na luta final do filme, entra em uma piração louca de tentar ficar mudando o desfecho da batalha contra os kryptonianos durante anos e anos. O que diga-se de passagem, porque este filho da puta não tentou matar o Zod em vez de tentar ficar salvando a Kara e o Batman, velho. Era só matar o Zod, tá ligado? Nem ele tenta... Ele tenta fazer isso, o filme não mostra. E então, durante a viagem do tempo que o Barry do futuro faz pra voltar pro passado, pra salvar sua mãe, ele chuta ele da cronosfera para ele dar poderes de novo para ele no passado, para ele continuar repetindo esse ciclo vicioso que não vai levar a lugar nenhum nunca. Viu como tudo isso é uma porra e não faz sentido nenhum? E assim temos um paradoxo temporal sem sentido ou conclusão, a não ser ligar o foda-se e matar o Barry do passado para não criar o Dark Flash e assim ele morrer, sendo que antes já tinha sido estabelecido pelo Batman que as coisas não são como De Volta pro Futuro, e quando você viaja para o passado é outro mundo, então o vilão simplesmente não morreria. Eu sei que isso é confuso de você entender, tá? Essa explicação que eu dei, mas, mano, paradoxo é um saco, tá? Eu tentei deixar isso o mais simples possível, mas é muito confuso, mano. Se você assistir o filme, vai ficar mais fácil de você entender isso, confia em mim. Mas tá, já deu pra entender que o filme é uma bagunça, né? Ficou claro isso, claríssimo como a água mais cristalina do mundo. Então vamos aos personagens. O principal e aquele que dá o nome ao filme é o Flash, e temos dois deles. Um é simplesmente insuportável e o outro um bocó. O do futuro é o bocó, tá? Só pra deixar claro. E sendo eles os principais personagens do filme, como eu já disse, nós temos que nos importar com eles para podermos nos importar com a história do filme. E é muito difícil fazer isso quando o que você mais quer é bater em um deles e falar pro outro largar de ser um burro. Mas tem o Batman, que tem um carisma excepcional, e a Kara, que é bem legal no meio disso tudo. Mas de novo, o Barry é o centro de tudo e tem que ser ele a mover a história para que nos importemos com ele. Nem o principal drama do filme, que é ele salvar a mãe dele, nos faz afeiçoarmos tanto aos personagens. São 3 cenas com a mãe dele, aonde 2 são simplesmente, até em certos pontos, assumidamente bregas e sem sal, e a última é relevante, porque o Ezra Miller no final ainda é um bom ator, apesar de ser completamente louco. Para terminar, vemos o Barry voltando para o futuro, aonde ele consegue inocentar o seu pai. Quem não adivinhou que isso iria acontecer, né? E o jeito que ele faz também para inocentar o pai dele. E por fim, ele aceita a morte da mãe dele, e a mensagem que o filme deixa é que às vezes você tem que desistir. É isso, pessoal. Desistam, tá? É isso que o filme ensina pra vocês. Só desistam. Não façam mais nada. Desistam. Desistam! Então vamos lá concluir o nosso raciocínio dessa primeira parte. A história possui coesão? Zero. O filme é só um vai e vem com viagens no tempo que se embaralham todas, deixando várias pontas soltas e não mudam nada além do ator que faz o Batman, que é completamente relevante pro futuro da DC e pro passado e pro filme também. Nós nos importamos com os personagens? Não nos importamos. A não ser o Batman. É impossível gostar do Barry do passado. O Barry do futuro se torna melhor porque o Barry do passado é um otário. A mãe dele não fede nem cheira, igualmente o pai. Nem quando o melhor personagem do filme, que é o Batman, morre, nós nos importamos. Nem a nos dar a chance, porque o Barry volta no passado e salva ele, isso umas 5 vezes. Sem falar em todos os momentos vergonhosos que o filme tem e que te tiram da história dele. Mas já que falamos tudo isso, vamos passar para o que torna um filme de super-herói bom. Porque a gente já estabeleceu que esse filme não é um filme bom. E estabelecer o que faz um filme de super-herói ser bom é bem fácil, cara. Uma história que minimamente faz sentido de se ver, seja divertida de se ver, não divertida pra rir, legal de se acompanhar, ação boa e emocionante, comédia bem dosada na hora certa e não uma chuva de ridicularizações, o mínimo de drama que faça sentido para nos apegarmos aos personagens, um CGI que preste, cara. Não precisa ser excepcional, ele precisa minimamente prestar. Se ele fizer parte de um universo compartilhado, que ele faça sentido com aquilo e principalmente que os personagens sejam bons. O filme falha em ter uma história que faz sentido, em ser divertido, ele tem suspiros disso, mas você fica tão perdido no meio do resto que é complicado. Tem 2 cenas de ação de 20 segundos que realmente prestam no filme e são do Batman. A comédia é digna de Zorra Total e Pra Ser Nossa, o drama
inexistente, CGI de PS4. O filme inteiro caga pro resto que terá no universo DC, que já teve no universo DC, salvando homenagens mal feitas, e os personagens principais, na maior parte do tempo, te dão raiva. Antigamente, um filme desses, antes de toda essa bagagem que nós temos hoje em dia de produções com super-heróis, ele seria um filme bom, sem dúvida nenhuma, um filme bom de super-herói, porque ele segue as mesmas estruturas base de desenvolvimento dos filmes do início da Marvel, aonde o que é medíocre e ruim hoje antes era lindo e maravilhoso, porque nós não tínhamos a referência de tudo que veio depois. Esse filme simplesmente se presta a ser mais um. Ele não tenta se destacar, não aprende com o que veio antes dele e não tenta ser mais do que ele é. Ele simplesmente é uma produção que se fecha na sua bolha de ser mais um filme medíocre do gênero de super-heróis, que espera novamente com essa porcaria de bengala chamada nostalgia conseguir chegar aonde produções realmente boas chegam. Do momento que esse filme se baseia em ganhar notoriedade e qualidade, se baseando em produções boas de antigamente, que foram englobadas nele para despertar memórias afetivas, a única coisa que ele vai encontrar é fracasso. As produções hoje, forradas com nostalgia, abusam disso de maneira ridícula. Parece que a qualidade da história não é mais o que importa, mas o quanto de coisas nostálgicas que eles podem colocar para ver se o pessoal sente algum apego para consumir aquilo. E isso tá cada vez mais se provando uma coisa burra, porque não é a nostalgia que consegue sustentar produções ruins. Se você se apoia em outras coisas e não é bom por si só, não adianta, você não vai ser bom. Olha o exemplo do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Até a metade do filme ele é razoável, e quando os aranhas realmente aparecem no filme, o filme cresce. Mas não só por causa da nostalgia, mas porque a interação e o que se desenvolve disso é realmente bonito. Tem amor ali e o tempo que foi gasto para não ser só à toa. E como contraparte disso, temos toda essa leva de produções que parece que foram feitas por algoritmos, que são uma merda. E para terminar, esse filme pega tudo que o Barry é e joga no lixo completamente. É um completo desrespeito com um dos heróis mais grandiosos da DC. O Snyder deixou o Barry boboca, deixou sim, mas em uma fucking cena ele consegue fazer o Flash dele, e o jeito que os poderes desse Flash funcionam serem melhores do que os dos dois Barrys desse filme inteiro, porque tem sentimento ali, tem esforço, não foi só mais uma cena de super-herói, foi uma cena que o cara pegou e falou: eu vou fazer isso aqui ser foda e ter impacto. Fale o que quiser, mas esse mérito o Snyder tem, de colocar sentimento nas coisas. E se você tem a ideia de que filmes de super-heróis tem que ser só mais uma história de aventura divertida, não tem. Filmes de super-heróis, principalmente os da DC, tem que ser grandiosos, emocionantes, comoventes e terem alma. Eles têm que fazer você sair de lá querendo ser melhor, não ser só mais algo besta que você assistiu. Os melhores quadrinhos são assim. Tudo que é definido como realmente bom é dessa maneira que funciona, porque faz você realmente perceber que acompanhou algo especial e não só mais uma coisa jogada ali que vai fazer você não pensar na sua vida por 2 horas e pouco. Eu já falei, o problema das coisas de hoje é se prenderem em não tentarem ser melhores do que já são. Não adianta fazer algo sem profundidade e simples só para tentar agradar a massa. Tem que fazer coisas boas, realmente instigantes e emocionantes. É isso, meus queridos. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Se você chegou, se achou legal, deixa um like aí, se inscreve e me diz o que tu achou desse filme. Esse daqui foi um dos vídeos mais difíceis pra mim gravar, porque eu usei um teleprompter pra ler o texto que eu tinha preparado, tá? Isso daqui não foi espontâneo, foi parte de espontâneo, parte foi texto e foi complicado. Pode ver que tem muito corte nesse vídeo, cara. Foi difícil, de verdade. Eu não tô acostumado a usar teleprompter. Mas não esquece aí de dizer nos comentários se você já assistiu o filme também. E me diz aí o que vocês já acharam desse vídeo também, porque eu quero ver se vocês gostaram do formato. Se eu não fui um completo imbecil gravando esse vídeo da maneira que eu gravei, porque como eu disse, foi difícil pra um cacete. Gostaram do formato ou não? Deixa aí, tá? Não esquece. Se você chegou até aqui, coisa que é bem difícil também, quase ninguém chega no final dos meus vídeos, quase ninguém passa dos primeiros 5 minutos. É complicado, porque eu me esforço. Mas vamos lá, né? E, como sempre, tamo junto.